Pai de amor, eu quero te louvar mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de estar junto com os meus irmãos na tua casa e desta feita para mais uma vez aprender aquilo que vem do Senhor. Ó Deus, a cada manhã nós descobrimos, eu tenho descoberto, que ainda não somos plenos. A tua palavra já houvera dito isso, Senhor, mas é que nós muitas vezes esquecemos e pensamos estar completos com a idade, com as experiências vividas. Mas, Senhor meu Deus, a tua palavra nos assegura que a nossa vereda é como a luz da aurora, ela vai brilhando cada dia mais e mais. E o Senhor nos dá a oportunidade hoje de estar juntos aqui para receber do Senhor mais uma vez, mais uma porção da tua palavra. Portanto, fala conosco, Senhor, nesse tempo que o Senhor tem despertado tantos irmãos e irmãs, igrejas, povos em todos os lugares. Senhor, eu te agradeço porque os sinais dos teus prodígios e maravilhas sobre a terra estão se cumprindo. Ó Senhor, durante esta tarde, aquele vulcão mais uma vez avançou, extirpando ainda mais moradores para longe, a interligação, ó Deus, tremores de terra em todo o planeta, que convulsiona, nos mostra que o Senhor está às portas, e então não queremos ser omissos, nós precisamos estar pertinho do Senhor. Portanto, fala conosco mais uma vez, mostra-nos como ser igreja, e nós queremos te louvar agradecido sempre, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Quero dizer que, aproveitando o pastor Juliano que está conosco aqui, né? Se os irmãos quiserem enviar perguntas, né, pastor Juliano, que dá tempo, pode sim. Ao vivo é assim mesmo. Então hoje eu achei interessante que nós estivéssemos juntos aqui, eu e o pastor Juliano, para que juntamente, é um assunto já conhecido da igreja, e nós, na verdade, já iniciamos ele, não é? Todavia, juntos nós somos mais fortes. Então está aí mais uma demonstração, não é não, pastor Luiz? Nós vimos, irmãos, na vez passada, o pastor Juliano também estava conosco aqui, nós falando sobre a vida da igreja, né? Ficou claro que nós não podemos ser igreja sozinhos. Faz sentido isso? Os irmãos se recordam? Então não dá para ser igreja sozinho. Como é que eu vou saber como é sobreviver a um pisão no calo? Né, pastor Juliano? Como é que eu vou saber, como é que eu vou sentir, eu ter certeza, como é que eu vou reagir quando eu quero uma coisa e o meu irmão quer outra? Então não tem jeito, nós acabamos chegando à conclusão de que nós temos que ceder. Não é fácil isso, nós vimos aqui que não é fácil, viu, pastor Juliano? Às vezes a pessoa pede, pastor, olha, eu queria que ali o telão fosse mais para a direita, o outro falando para a esquerda, o pastor fala, peraí, vamos chegar a um ponto comum, fica no meio. É claro que quem queria na esquerda vai achar ruim, quem queria na direita vai achar ruim, mas tem sempre aquela equipe. Eu não estou falando do centrão aqui, tá, irmão? Mas tem o pessoal do centro que se acomoda, né, com isso, né, pastor Juliano? Aí nós vimos também, irmãos, sobre, dentro da vida na igreja, o compromisso que nós devemos ter com a igreja. Né, pastor Juliano? Vimos isso daí, já falamos, mas os irmãos podem voltar a fazer pergunta nesse sentido, tá? Eu só estou dizendo que nós já vimos, porque nós vamos iniciar hoje os dois últimos assuntos. Aí falamos também sobre levar as cargas pesadas uns dos outros. Pastor, o senhor lembra daquela passagem que Jesus diz, o meu fardo é leve, né? É suave. Está lembrado aquilo? Sim, Jesus ele vai dizer em Mateus 11:28 que era para todo mundo, ele não disse um grupo específico, mas ele disse todos que estáis cansados e sobrecarregados. Só que aí o Senhor deu aqui uma deixa que foi fantástica. Por que algumas pessoas têm uma carga tão pesada? Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade na vida? Por falta de ter pessoas para ajudar a carregar. E aí eu vou aproveitar, tem duas histórias na Bíblia que falam muito bem sobre isso. Um estava no tanque chamado Betesda há 38 anos ali esperando. E o outro estava ali, de repente viu Jesus, você quer ser curado? Ele estava há 38 anos. Jesus não perguntou, vou te curar agora, você quer ser curado? Ele não respondeu, quero. Ele disse, poxa, não tem ninguém, não tem nenhum amigo para me ajudar a carregar a carga. De outra ponta, lembra daquelas 4 pessoas lá que desceram da corda? 4 amigos. Ele teve 4 amigos para ajudar ele a levar a carga. Então, quando a gente tem amigos, realmente é mais fácil. Aí nós só entendemos assim, irmão, que o que Jesus disse é verdade. Apesar de ser verdade também, que mesmo aceitando a Cristo, o fardo parece que é pesado demais. Mas aí nós compreendemos juntos, como o pastor Juliano está dizendo aqui,
que quando se eu pegar um sofá, vamos dizer assim, né? Aí eu estou levando sozinho, para mim é pesadíssimo. Mas aí chega o Oséias, aí chega o Juliano, aí chega o Luiz, chega o Marcão. Para mim, irmão, vai ficar super leve, porque eu como mais baixinho, não vou nem encostar no sofá, os de cima vão levando, né? Então, na verdade, é isso que o Senhor quer dizer para nós. Vocês juntos é que são abençoados, juntos é que fica mais leve, não é verdade? E nós vimos também, ainda no culto passado, sobre ajudar pessoas, não significa escolher quem eu quero ajudar, pastor Juliano. Por quê? Há uma tendência nossa, né? Geralmente, nós somos bairrista. O que é o bairrista? É aquele que vai querer benefício apenas para o seu bairro, só para a sua vizinhança, só para o seu convívio. Ele não vai querer benefícios para todo mundo. Me desculpe a expressão, mas tem muita gente, eu quero que todo mundo se exploda, eu não estou nem aí com a vida das pessoas, eu quero cuidar da minha vida. Isso traz para a vida pessoal, infelizmente acaba trazendo também para a igreja. E aí tem as divisões dentro das igrejas, a pessoa, não, porque, não estou dizendo que é o caso, mas o meu grupo é dos adolescentes, eu não quero saber de ninguém. Sábado vai ter um trabalho aí, e eu não quero nem saber desse trabalho, porque não faz parte da minha alçada. Eu não estou nem aí, não vou fazer nada. Então as pessoas têm essa tendência a só valorizar aquilo que é seu. E nós temos que valorizar todas as pessoas. A coletividade, isso é um mal, inclusive, dos ocidentais, tá? Porque o oriental, na verdade, existe até, pastor Juliano, um conhecimento oriental chamado Ubuntu, tá? Que é, quando estamos bem, eu estou bem. Se você está bem, eu estou bem. Se você come, eu como, nós comemos. Então, a tua vitória é minha vitória. E esse é um princípio muito prático, porque se você observar bem, se nós orarmos, não apenas pela nossa casa, pela nossa vizinhança, qual é a possibilidade, enquanto nós oramos só pela nossa casa, do vizinho de baixo ser amaldiçoado, o vizinho de cima ser amaldiçoado, o da frente viver em luta, o de trás viver em guerra, dá até tiro para cima. Por quê? Porque nós não oramos, eu estou cuidando da minha vida. Não, cada um que se lixe com a sua vida. Mas quando eu oro pela redondeza, o vizinho de trás é abençoado, da frente, o de cima, o de baixo. O que significa que aquele lugar vai ser uma paz. No meu caso, o condomínio vai ser uma paz. No seu caso também. Tá certo? Então, aonde a igreja chega, e esse é um princípio, é chato dizer isso, irmão, mas vamos ser sinceros, é um princípio que deve acontecer. Qual a função de uma igreja, que é conhecida como luz do mundo, pastor Juliano, sal da terra, em estar numa comunidade que ela não influencia, que ela não transforma. Ela fecha as portas dela, não recebe ninguém, não faz nada para ninguém, é só para mim, e os assaltos continuam, as mazelas continuam. Você já deve ter visto isso em algum lugar, talvez não no Brasil, mas já ouviu falar em algum lugar por aí, né? Então acontece isso. Então, hoje nós vamos iniciar, pastor Juliano, vamos falar sobre transformação através do Evangelho, ainda dentro desse ensino sobre a vida na igreja, tá certo? Estou falando agora de uma igreja de uma maneira universal. Aí, pastor Juliano, pensando dessa forma, transformado pelo Evangelho, como é que nós chegaremos se eu sou transformado? Vamos colocar uma hipótese, eu sou transformado pelo Evangelho. Me cita uma das provas dessa aí, como que o senhor vai descobrir que eu sou realmente transformado pelo Evangelho? É o texto áureo da minha vida esse, Romanos 12, 2, e eu cito ele bastante, que realmente nós precisamos transformar através da renovação do nosso entendimento, ou seja, precisa acontecer a metanoia, a mudança de mente. A mudança de mente, quando muda-se a mente dessa pessoa, muda-se automaticamente o comportamento dela. Ela vai entender agora que se ela mentia, ela não mente mais. E isso Paulo vai dizer. Se ela roubava, ela não rouba mais. Então, o pecado que essa pessoa cometia, depois dessa transformação, ela não vai mais fazer. Por quê? Porque ela tem medo de ser punida pela igreja? Porque ela tem medo de ser punida por Deus? Não, mas porque ela entendeu que esse modus operandi agora não pertence mais a essa pessoa. Agora ela é uma cidadã do céu. E ela vai agir conforme o céu, ela vai trazer o céu para a terra. É a oração
modelo, que muitos chamam de Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu sou agente dos céus na terra. Porque se o Evangelho é o plano divino para alcançar vidas, para transformar vidas, para a redenção da humanidade, então eu não posso aceitar um Evangelho, pastor Juliano, que eu só vivo ele quando venho na igreja. Um Evangelho que as pessoas me veem, eu sou crente aqui, mas lá no meu serviço, não. Igreja é igreja, serviço, serviço, amigos, amigos, negócios à parte. Não, irmão. Na verdade, nós somos o que somos, cidadãos dos céus, para a esposa, né, pastor? Para o marido, para o filho, para a filha, para o patrão, para o empregado, quando compra, quando vende. Então, na realidade, um evangelho que não transforma, significa que no evangelho eu não fui transformado. Né? O que o senhor acha? Evangelho que não traz transformação de fato, de concreto, de verdade, não é evangelho, são fábulas. E hoje nós estamos vivendo o mundo das fábulas, o mundo dos contos. Como os coaches têm aumentado de forma muito grande, isso acaba sendo muito prejudicial, principalmente para aqueles que querem realmente mudança de vida, mudança de comportamento. Porque aquilo vai trazer, talvez, uma mudança temporária, mas não vai trazer uma mudança de fato, porque ele não vai mudar as suas atitudes. Ele vai ficar alegre, ele vai ficar contente com aquela palavra. E hoje, por conta desse universo, ele está tomando conta de algumas igrejas, e as pessoas estão, vou até brincar aqui, mas falando sério, estão virando super-homens. Eu tinha que brincar, né? Você sabe o que ele está dizendo só isso, para quem estava domingo na IBD. Mas, de alguma forma, eles estão pensando que são intocáveis, que não vão sofrer nenhum tipo de violência. Eu digo violência espiritual, que não vão padecer algum tipo de problema, que não vão sofrer nada, que agora você é águia, que agora você é o Todo-Poderoso, como o senhor disse aqui na quinta-feira passada, agora é o semideus, né? A pessoa está tão cheia, mas tão cheia, que ela pensa que ninguém pode tocar nela, que ela é intocável, que ninguém pode violar ela, que ela não vai passar por nenhum tipo de dificuldade. E aí, quando enfrenta realmente o mundo como ele é, vê que vai ter as dificuldades. E as dificuldades da vida, elas vão estar em todas as esferas, vão estar em todos os âmbitos. E eu vou dizer um negócio aqui, talvez alguém até estranhe, mas todo mundo vai passar por dificuldade, inclusive você que está aqui. Todo mundo vai passar. Se não for de um jeito, vai ser de outro. E o interessante, o pastor tem muito mais tempo de cristão que eu. Nasceu na igreja. Nasceu na igreja, é modo de dizer, né? No berço evangélico. Mas eu tenho certeza que ele pode corroborar isso que eu vou falar aqui agora. As dificuldades, elas continuam, elas não param. O que acontece é que você vai mudando de fase. Opa, tem uma fase aqui, você enfrenta aquela dificuldade, depois está tudo bem, agora é sabor de mel? Não, vai vir sabor de mel só se comprar lá, né? Fazer propaganda aqui. Mas vai ter, Viva Mel, vai ter o problema, vai ter a dificuldade. Aí vai ter uma outra dificuldade. Acabou a dificuldade? Quando enfrentar? Não, vai ter outra. Eu estava dizendo, a Lavínia disse isso essa semana atrasada. Ela diz, não, se Jesus mesmo disse que no mundo nós teremos aflições, por que a gente não vai passar tribulação? Por que a gente não vai passar dificuldade? Então, pode mudar a dificuldade. Alguém tem uma dificuldade talvez financeira, a outra pessoa não tem a dificuldade financeira, mas vai ter problema com o filho, vai ter problema com a esposa, vai ter problema na empresa, vai ter problema de existência, vai ter algum tipo de problema. Os problemas não vão acabar. Pastor, quando é que vai acabar? É só quando a gente chegar no céu. As partes interessantes do que foi dito aqui, irmão, é exatamente isso, né? Nós olhamos para Jesus, olhamos quando ele diz, todavia, seja feita a tua vontade. Senhor, ou Pai, passa de mim esse cálice. Isso é evangelho, tá? Todavia, seja feita a tua vontade. Aí nós olhamos também para os apóstolos. Vamos lembrar aqui do apóstolo Pedro. Ele também se colocou debaixo da vontade de Deus e, inclusive, ele foi rebatido por Jesus, falou, o que te importa? Alguém perguntou, escuta, e ele quando é que vai morrer? Mas o que te importa? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não cabe a você, Deus tem uma vontade para cada um. Jesus disse para o apóstolo Pedro aqui, enquanto você é jovem agora,
você se movimenta com os seus pés, você vai para onde quiser ir, você se cinge com a sua túnica, vai para onde quer, mas vai chegar um momento que alguém vai te levar. Ou seja, a tua vontade, olha só, irmãos, eu estou falando aqui que Jesus avisou que a vontade humana, ainda na terra, ela é vencida, quiçá diante de Deus. Então, enquanto nós somos jovens, nós vamos para onde queremos, mas depois de velhos, nós vamos para onde os nossos filhos levam, para onde as pessoas levam. Você já perde ali a sua vontade. Agora, num plano espiritual, nós vamos ver o apóstolo Paulo também dizendo, ele diz que por 3 vezes rogou ao Senhor para que aquele espinho na carne que atormentava ele, irmão, eu quando leio o apóstolo Paulo, eu vejo o ser humano mais parecido com Jesus aqui, não sei você, pastor Luiz, mas eu vejo ele muito parecido com Jesus. Mas ele pediu ao Senhor que passasse aquele espinho, qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta. Ou seja, você quer, mas eu não quero. Entendeu? Então, e nós vamos, irmãos, nós choveríamos no molhado aqui, se fôssemos dizer as vezes que isso aconteceu. Desde o Velho Testamento, o Senhor, Ele permitindo que a madre de alguém fosse fechada até 90 e poucos anos, para depois nascer, para que um pai fosse pai a partir de 100 anos. Entendeu? E daí por diante. Então a vontade de Deus é soberana. Agora, o Senhor mesmo diz, operando eu, quem impedirá? Só que, presta atenção aqui, eu estou apenas figurando uma realidade que o pastor Juliano falou aqui. Só que as igrejas de hoje em dia, elas aprenderam uma palavra aí, irmãos, que eu até cito, não é de maneira pejorativa, mas ainda aceite se for pejorativo que seja. Empoderamento. Se empodere, seja empoderado, não aceite, proteste, diz que a vontade de Deus é somente curar, que Deus, irmãos, isso é verdade, mas o pecado entrou no mundo, e o salário do pecado é a morte, e Deus, Ele não decretou a forma que eu vou morrer, a forma que você vai morrer, não, mas nós sabemos que todos morreremos. A verdade é que, nesse caso mesmo, pastor Juliano, que nós estamos vivendo, do Lourenço, alguém chegou lá, não, mas sabe por que o Senhor não curou? Porque vocês não determinaram ainda, não aceitem. Irmão, se Jesus me ensinou, eu quero isso, mas a tua vontade, a oração modelo, vocês conhecem a oração modelo? Seja feita a tua vontade, então rasga tudo. Então tem muito evangélico que na verdade não é evangélico, ele não vive o evangelho, ele quer o que ele quer. E se Deus não der, ai de Deus, que ele vai entrar com processo contra Deus. E parece brincadeira um negócio desse, pastor Juliano, mas teve um camarada aí que entrou com processo contra Deus, nos Estados Unidos da América. Ele foi lá na corte e deu entrada em processo contra Deus. Irmão, eu queria saber o que ele está querendo, né? O que vai buscar. Mas aí eu chamo a atenção de vocês para ler, vamos ler a Bíblia? Para dar base nisso que nós estamos falando aqui, porque nós estamos falando aqui a respeito de transformado pelo Evangelho, né? Então, o Evangelho é essa realidade. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Acha aí, ou anota aí, né? Seja a sua Bíblia de papel, seja eletrônica. Olha só o que Deus fala para o seu povo. Ó, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne, irmãos, Deus não está brincando aqui não, isso é sério, o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Glória a Deus. Isso é evangelho. É quando Deus muda, pastor Juliano, uma pessoa. É literalmente mudança. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo agora. Eu cheguei, o pessoal estava ensaiando, e eu fui orar a Deus, e eu comecei a falar com Ele, e aí na minha oração eu disse assim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo igual Pedro. Para quem conhece a Bíblia vai entender o que eu estou dizendo.
E foi rápido. E quando veio essa palavra, o mesmo sentimento que o Zé Carlos teve ali, eu também tive. E eu comecei a rir com Deus. E eu fui rindo, oh, Senhor, não é igual ele, não. E eu comecei a rir ali, orando, rindo. Talvez se alguém chegasse ali e falou, o pastor está orando ou está rindo ali? O que está acontecendo? Mas porque acontece isso. E aí, como é que está o teu coração? Como é que está realmente a tua alma? E a alma está ligada ao coração. Como é que está o seu sentimento em relação a Deus? Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele pode nos oferecer alguma coisa? Sim, de certa forma sim, porque nós somos interesseiros. Nós temos o interesse de morar no céu. Todo mundo tem esse interesse. Mas não é só pelo fato do interesse que nós temos que amar a Deus. Nós temos que amar a Deus por quem Ele é. E vamos ser sinceros, Ele é muito bom, Ele é muito Deus, Ele é maravilhoso. Não existe Deus fora do nosso Deus. Não existe, não tem um Deus igual ao nosso. Nosso Deus é poderoso, Ele é maravilhoso. Então, vale a pena realmente ter essa mudança de vida e adorá-lo de verdade. Sim, quando nós observamos essa realidade, irmão, eu falo nosso, mas deixa eu trazer para mim aqui, tá, Zé Carlos? Olhe para mim, Luciano. Eu vejo, irmãos, o porquê, porque vamos ser sinceros, não conta para ninguém não, tá? Nem só o pessoal da feira. Às vezes tem uns momentos que a gente senta assim e fala, Senhor, coitado de mim, eu sou tão legal. Eu sou tão legal. Aí, o Espírito Santo do Senhor que habita em nós fala, você já prestou atenção o quanto você erra? Quer ver uma coisa, irmão? Tudo bem que às vezes tem um pessoalzinho que gosta de chutar o calcanhar da gente, né? A gente fica meio irritado ali. Mas o Senhor Jesus ensinou como é que nós devemos fazer. Nós devemos julgar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Aí eu aprendo de novo e falo, oh meu Deus, é verdade. Eu estava, não sei se até você deve, mas é uma realidade. Tem tanta coisa, Deus, irmãos, Ele age de umas formas tão diferenciadas. Eu fui hoje, por exemplo, como motorista do pastor Silas Domingues, né? Porque um casal, eu não sei nem se está aí, acho que não, um casal, disse, nós conhecemos o pastor Silas e gostaria que ele visitasse a gente aqui, né? Aí eu falei com o secretário, pode mandar, só como o pastor Silas é uma pessoa de idade, né? É um ancião, pastor Silas, Deus abençoe o senhor, a irmã Lídia, né? Aí eu fui conduzir o pastor Silas, né? Até aquela casa. Só que chegando lá, aí o irmão começou a me chamar, ele achava que eu era Silas. E Deus, irmãos, na sua infinita bondade, porque eu tinha N coisas para resolver hoje. Mas o Senhor me levou ali como motorista. Falei, pastor Silas, eu sou seu motorista, o senhor fala e eu estou caladinho lá, tá? Mas quando chegou ali, nós descobrimos que eles pensavam que o Silas era o pastor Ricardo. Aí houve uma inversão ali. E na verdade, irmão, o que eu quero dizer com isso? Deus, Ele é tão amoroso para com os seus, que Ele cuida de detalhes. Então, aquele casal, Deus olhou o coração, movimentou 2 pastores, Ele arredonda um erro para dar certo, só porque Ele nos ama. E nós, vamos falar a verdade, se o pastor Juliano me chamar, pastor Ricardo, vem aqui. Ele falou, não, o senhor não, eu queria falar com o Felipe. Eu estou falando eu, tá, irmão? Vocês não fazem isso, mas eu. Ô, pastor, por que o senhor me chamou? Então o senhor me tirou dali aqui. Não é? Aí nós descobrimos o quanto nós precisamos de Deus. Tudo que as pessoas não querem ou não fazem, Deus disse, o Evangelho faz. Ou seja, muda o coração. Irmão, quem é que gosta? Vou fazer uma pergunta aqui, se quiserem se manifestar também, fica à vontade de perguntar online. Pastor Juliano, o senhor gosta de apanhar? De forma alguma. E eu também não, irmão. Eu também não. Tem alguém aqui que gosta de apanhar? Pelo amor de Deus. Mas vamos ser sinceros, irmão. Jesus ensinou o que para a gente? Se forem bater em vocês, entra com processo. Não é assim que o Evangelho disse? Olha, não é assim que o Evangelho disse? Então o Evangelho é cruel? Não, irmão. É porque o Evangelho, Jesus é o próprio amor. A verdade é que nós somos um bando de mentirosos, mas ainda bem que o Evangelho vem para encobrir tudo isso. Porque o Senhor Jesus diz, pastor Juliano, se te baterem numa face, faz o quê? Dá outra. Dá outra? Dá outra. Mas está escrito esse negócio aí? Está escrito, dá outra.
Irmão, vamos ser sinceros. Se alguém, não precisa me bater não, se alguém fala mal de mim, na minha comunidade da igreja, a minha intenção é fazer o quê? Vingar. Vamos ser sinceros. É ou não é? Não, vai ver também. O sangue de Jesus, Senhor, pesa a tua mão sobre ele. Mas o Evangelho não ensina assim. Ensina a perdoar. Aí, claro que vai surgir aquelas perguntas, pastor Juliano, eu não sei se o senhor tem resposta para isso. Mas então quer dizer que eu devo apanhar? E aí? Posso contar uma história? Faz favor. O senhor contou aqui algo no domingo, a palavra foi muito forte no domingo. E o senhor disse algo ali, falou, se quiser que eu me ajoelhe na sua frente aqui, eu me ajoelho. Se quiser pisar em cima de mim, pode pisar. E eu me lembrei de algo que aconteceu comigo há mais de 19 anos atrás. Às vezes a gente erra, todo mundo, às vezes não, a gente erra mesmo, todo mundo erra. E às vezes você quer fazer o certo, mas você acaba errando. E eu me lembro que eu estava evangelizando ali na região do Zona Sul, no Campos Alemães, e eu estava com um jovem, nós jovens ainda, e eu evangelizando com ele. E ali ele forçava muito a evangelização, sabe quando você está naquela euforia, e ele ficava ali forçando as pessoas para aceitar Jesus. Imagina lá naquele lugar, né? E eu fiquei, Jesus, esse povo vai batendo a gente aqui, mas... E ele falando e eu intercedendo. E daqui a pouco, quando ele acabou, eu chamei ele no canto e disse, irmão, quando você for evangelizar, tenta ser mais breve, não fala tanto assim, porque as pessoas não gostam, tenta ser o mais breve possível para despedir as pessoas. E aí ele ficou quieto na dele, eu na minha, acabou, cada um foi para a sua casa. Passado algum tempo, eu não sei que conversa que deu, ele apontou o dedo assim na minha cara. Rapaz, você está pensando o quê? Você está pensando que eu esqueci daquilo que você me falou? Eu falei, o que eu falei? Você falou que eu não sei evangelizar, que eu não presto para nada. Eu falei, mas não foi isso que eu falei. E aí ele ficou bravo e tal, e eu fiquei mal com aquilo, irmão, mas mal. Eu fui orar, nós estávamos numa campanha da oração da noite, e fomos orar, e nesse dia ele também estava nessa oração. E eu fiquei triste ali, eu não consegui nem orar. E eu me ajoelhei ali na frente de todo mundo, falei, irmãos, eu quero pedir perdão por irmão fulano de tal, porque aconteceu essa situação com a gente, e eu queria que vocês orassem por nós aqui agora. E eu dobrei o joelho ali, pensando que ele ia dobrar o joelho do outro lado, né? E ele, ninguém vai orar por mim, não. Se quiser orar por ele, pode orar aí, mas por mim ninguém vai pôr uma mão na minha cabeça, não. E aí eu fiquei, meu Deus, mas será que eu estou fazendo tanta coisa errada assim? E eu fiquei triste ali. Depois eu não vi mais essa pessoa, ele mudou de igreja, nós perdemos o contato. Passado 16, 17 anos atrás, ou 18 anos depois desse episódio, aí eu estou aqui fazendo os atendimentos, chega o Elvis, e ele me liga, pastor, tem como ajudar uma pessoa a levar para uma casa de recuperação? E eu falei, tem, manda ele para cá. E quando chegou aqui, quem que era? Era ele. E aí nós levamos ele para a casa de recuperação, o Elvis ajudou, eu ajudei, levamos lá, e enfim, foi bênção ali naquele momento. Mas, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que a maldição pega nessa pessoa? Não estou dizendo isso. É a lei da semeadura. A vingança nunca deve ser nossa. Quando nós damos a face, não é que você precisa literalmente apanhar. Se for necessário, pode apanhar também. Mas não é nesse sentido próprio da palavra. Como é que você apanha? Quando acontecer uma situação dessa, seja humilde para entender que o Senhor é o vingador, Ele é o dono da razão, Ele é o Todo-Poderoso. A gente só tem que fazer a nossa parte. E duas coisas, irmãos, devem ficar bem claro na nossa mente. Primeiro, essa é a vontade de Deus. Então presta atenção. Esse que está vos falando, eu não sou melhor do que nenhum desses que foi citado aqui, não. Eu sou igual ou pior. E talvez alguém diga, mas isso não tem base bíblica, pastor? Tem sim. Paulo diz porque o Senhor Jesus veio para buscar, para salvar a humanidade, morreu para salvar a humanidade, dos quais, os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque o Senhor Jesus, Ele já disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Isso aí agora é grifo meu, tá? Eu tenho a impressão que o Senhor coloca como pastor, ou como líder, os piores. Aí os melhores ficam para dar trabalho para o pastor, que é para a gente aprender. Mas o pior sou eu. O pior sou eu. Não há de... Irmão, sem Jesus na minha vida, pastor Juliano, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, vamos acordar aqui. Acordar no sentido de acordo, tá? Irmãos, o ser humano cabeça dura era o antigo Ricardo Fernando.
Sabe? Porque côncio estuda um pouquinho, acha que porque está escrito ali, irmão, essa esse ensinamento, inclusive quem segue Paulo Freire, isso é um retardo mental. Você tem que ir mais além. E a palavra de Deus é a verdade. Então, quando eu olho para mim, o outro camarada, quer ver alguém que foi um ícone no século 21? Billy Graham. Ele diz, quando eu olho para dentro de mim, vejo abismos do inferno, mas graças a Deus que me dá vitória por Cristo Jesus. Quando a diferença de estar aqui ou estar do outro lado, é quando eu consigo reconhecer. Mas eu tenho que lembrar que esse reconhecimento que eu tenho na minha vida não vem de mim, é um dom de Deus. E se é dom de Deus, eu tenho que me compadecer dos irmãos, do amigo, da irmã, do irmão, de quem quer que seja, que me aflige. Porque ele precisa que eu seja Jesus para ele, que você seja Jesus para ela. Eu não sei se estou me fazendo compreender aqui, não sei se você entende. Então Jesus, ele amava de verdade, não era de mentira. Porque se eu disser aqui, Mateus, eu te perdoo, está em nome de Jesus, ou como por força do momento aqui eu disse, eu me ajoelho, e na verdade eu faria isso mesmo. Aí vai estar pisando em mim, ou eu de joelho ali pedindo perdão, e dizendo, Jesus, escreve isso aí no teu livro. Irmão, eu estou perdendo, então é melhor não fazer, ué. Se eu estou agindo dessa forma, eu tenho de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o Senhor Deus diz, dos seus pecados, olha que forte isso, irmão, não me lembro mais. Você está entendendo o que é? Eu não estou falando de uma mente humana finita, eu estou falando de uma mente côncia, eterna como a de Deus. Ele diz, sabe o que significa dizer eu não me lembro? Não é que Deus tem problema mental, é que Ele não quer trazer à tona. E por isso, creio eu que Jesus disse, quando alguém lhe perguntou, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes? Ele disse, não digo 7, mas 70 vezes 7. Sabe aquele negócio, imagina o pastor Juliano aqui, passa uma rasteira em mim, eu caio no chão. Aí ele fala para mim, meu pastor, o senhor me perdoa? Está perdoado, meu irmão. Aí eu fico de pé, ele passa uma rasteira de novo, eu caio. Aí eu me levanto, ele, você me perdoa? Está perdoado. Eu me levanto, ele passa uma rasteira de novo. Quando chegar na 68ª vez, eu já estou querendo voar no pescoço dele. Mas eu tenho que lembrar que o Senhor... Não parece brincadeira um negócio desse, irmão? O Evangelho realmente é loucura para os que perecem. É coisa de doido, não é para qualquer um não, irmão. Evangelho não é esse evangelho que estão pregando aí não. Que tudo tem uma explicativa, tudo tem uma razão. Não tem razão. A pessoa me bate, sem eu precisar, me aflige sem eu precisar, eu tenho que perdoar ela, pastor Gênio. E aí? Que explicativa tem essa? O amor. O amor, tudo suporta. Pronto. Agora eu vou perguntar para o senhor mesmo. Não que seja problema procurar esses profissionais, irmão. Pode, deve, quem achar, quem não tenha fé em exercício, pode fazer isso. Ou mesmo que tenha fé, mas às vezes não tem alguém. Por exemplo, se eu estou enfrentando algum problema, só que eu preciso me reservar. Então, procurar psicólogo, terapeuta familiar, que prescreve, falou, psiquiatra. Tem algum pecado nisso? Não, mas eu vou dizer uma coisa, vai ter amor lá? O amor está no Evangelho. Então é por isso que nesse mundo tenebroso, algumas questões são explicadas de forma racionais. Mas na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 20 em diante, momento 26, diz que nós não podemos perverter o que Deus quis de nós. E Ele quis de nós, irmão, simplesmente amor e perdão. Então, pastor Juliano, isso é cataclísmico. Pastor, que palavra feia é essa? Eu vou dizer o que é cataclismo. Vulcão La Palma, lá nas Canárias. O Yukon que começou a tremer, hoje deu uns tremores, ele tem na cratera no olho lá, tem um lago, e ele começou a emitir algumas nervuras na água, né?
Nós temos algumas dezenas de vulcões lançando fumaça e larva, né? Terra tremendo e etc. Então, isso aí é cataclísmico. O que significa ser cataclísmico? Ou o que aconteceu em Pirassununga? É quando a força da natureza, ela transforma irremediavelmente uma situação. Ou seja, a cidade, já são mais de 700 e poucas propriedades destruídas, lá nas Canárias. Quem é que muda isso? Tem algum corpo de bombeiro, tem algum engenheiro que muda isso aí? Vamos segurar o vulcão, vamos colocar uma... Alguém consegue fazer isso? É pedra incandescente, é larva. Isso é cataclísmico. Quando há um tremor de terra, é cataclísmico. Não tem força que faça voltar atrás. Isso é o que o Evangelho faz na vida de alguém. Entendeu? Ele transforma de uma forma que não volta mais. Nunca mais a pessoa vai ser a mesma. Isso é Evangelho. Então vereis outra vez a diferença naqueles que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Dos justos e dos injustos. Quer conhecer alguém na igreja, se foi transformado pelo Evangelho? Observa ele durante a luta, a perseguição, a calúnia, a difamação. Ele vai parecer com Jesus ou vai parecer? Não vou dizer o outro, né? Você já sabe. Pastor Juliano? A palavra koinonia, ela reflete muito bem esse amor que nós precisamos ter uns com os outros. O melhor lugar para ser crente fiel não é em casa, é dentro da igreja, literalmente dentro da igreja. Por quê? Porque cada um com as suas, com a sua mente, com a sua dificuldade, com seus problemas, ou com o seu jeito, com o seu ímpeto, ele vai moldando o nosso caráter cristão. E aí, quando você tem koinonia de verdade, você sente a necessidade um do outro. O pastor disse aqui na aula passada, quinta-feira passada, a respeito do pastor. O pastor não gera ovelha. Ele gera ovelha como ovelha, mas ele não gera ovelha como pastor. A função do pastor é ensinar a igreja. Cada um, presbítero, tem a sua função eclesiástica, o diácono, cada um tem a sua função. Mas quem gera ovelha é a própria ovelha. E aí, nós temos que fazer o quê? Gerar ovelha. E como é que se gera ovelha? Falando do Evangelho, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho. Gente, vocês estão entendendo tudo, ou absolutamente niente. Mas eu creio que vocês estão compreendendo, né? Mas se surgirem dúvidas, por favor, questionem. Tem o diácono está aqui à frente. Se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar, tá? Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Vamos fazer uma comparativa aqui, pastor Juliano. Eu venho até a casa do Senhor Deus, não do Senhor, né? Aceito o Evangelho, eu quero aceitar Jesus. Eu recebo uma oração ali, inclusive da igreja, crendo que está escrito, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. O que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Então significa que eu já estou salvo aí, não preciso mais nada, eu posso ir embora, seguir minha vida. Não? Não, de forma alguma. O senhor acabou com a minha graça. Precisa do aperfeiçoamento da vida cristã. E a igreja vai ser o lugar, o local onde esse aperfeiçoamento vai acontecer. Porque eu lido com pessoas diferentes, e aí conforme eu vou lidando com pessoas diferentes, é mais ou menos assim. Quando você pede fé para Deus, Deus ele não vai despejar um balde de fé na sua cabeça. Ele vai te dar uma oportunidade para que a fé seja adquirida. Ou seja, você está vindo aqui à igreja e você está ouvindo a palavra do pastor. E a fé está sendo acrescentada no seu coração. Você vai passar algum tipo de tribulação e a fé vai ter que ser exercitada naquele momento. Quando você pede amor para Deus, não vai ser despejado um balde de amor sobre você. Deus vai te dar uma oportunidade para você exercitar o amor, ou seja, alguém vai pisar no teu calo, alguém vai dizer que não gosta de você, alguém vai falar mal de você, e o que você precisa fazer? Matar essa pessoa? Não, você agora precisa amar e perdoar essa pessoa. Ou seja, um dos dois tem que morrer, então morro eu. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, ou seja, eu deixo de ser quem sou para ser quem preciso ser. Os irmãos compreendem isso? Deixo de ser quem sou para ser quem preciso ser. Aliás, isso é algo, irmãos, que eu sempre disse em casa para os meus meninos. Eu falei,
eu não quero entregar um mundo bom para vocês. Eu quero entregar boas pessoas para o mundo. Pessoas que façam a diferença de alguma forma. Uma vez na vida que seja. Uma vez na vida. Tá? E isso, irmãos, passa pelo cataclisma de mudança. Eu tenho que ser, irmão Moacir, o que eu sou hoje tem que ser amanhã e depois, entendeu? E isso vai de encontro ao evangelho barato que diz que não, Deus tem que me dar coisa boa, senão eu não vou na igreja. Ele tem que me abençoar, senão eu não canto. Ele tem que me dar condições, senão eu não prego. Ele tem que me dar um microfone ou uma igreja, senão eu não prego. Eu sou pregador bom, sei muito, mas não me dão oportunidade. Querido, a oportunidade está dada, você é igreja. Está aberto aí, o campo é o mundo. O campo é o mundo. Agora, ao mesmo tempo, eu fico observando aqui, se eu sair, ou como eu acabei de dizer aqui, eu acabei de aceitar a Cristo, aí saio, vou seguindo minha vida aí, achando que já estou salvo. Irmão, estou perdendo tempo. E ao mesmo tempo, a salvação, as pessoas vão observar em mim, porque, como é que eu posso dizer? Eu hoje fui numa loja comprar uma, e eu passo todo dia ali em frente, irmão. Acho que eu posso dizer aqui, né? Não é problema, não. Chama, passando ali o Nagumo, na esquina indo ali para o condomínio do gás, na esquina tem uma loja chamada AutoZone. Irmão, eu perguntei para o rapaz quanto tempo a loja está ali, faz uns meses. Irmão, eu nunca tinha parado para prestar atenção. Eu vi alguma coisa ali, mas nunca parei para prestar atenção. Por quê? Porque não precisa. Primeiro, porque eu não precisava. Segundo, porque ali é um local de passagem. Terceiro, aquilo é lugar para uma loja? Vamos pensar aqui para mim, né? Agora, ao mesmo tempo, se vocês passaram várias vezes, por exemplo, naquela rua que desce ali, passa a Álvares Cabral, para ir para a prefeitura, passa o viaduto, quando sobe ali, tem a Universal, do lado direito de vocês aqui, estão lembrados daquele lugar ali, tem um ponto de ônibus? Alguém sabe, seja sincero aqui, quantos daqui, juseenses, sabe que tem uma loja ali que vende rede de tapete? Em frente. Ninguém, está vendo? Por quê? Porque não precisou. Mas tem, bem em frente ali. Mas a loja continua lá. O que significa dizer que o que eu sou, eu não preciso sair dizendo. Mas as pessoas vão saber na hora que precisar. O evangelho na minha vida é um remédio. Eu estou, irmãos, esse tempo ali no hospital, naquela UTI NEL, e na madrugada passada, eu orei por algumas pessoas ali que vieram de outro departamento para que eu orasse. E me perguntaram, até falei para o meu filho hoje, que deve estar me ouvindo, mas eu já falei para ele, se chegar alguém lá, porque ia vir uma pessoa de outra sessão, no horário da janta, para que eu orasse. Mas eu não disse para ninguém que eu sou pastor. Aliás, eu estou ali no momento de provação. Mas, irmãos, alguém descobre onde você está. E ele vem até você e fala, olha, eu vou trazer fulana de tal para orar, porque quando o senhor orou, aconteceu isso e isso. Sabe o que é isso, irmão? Evangelho. Não tem outra explicação. É evangelho. As pessoas te conhecem. Então, Deus entra na tua vida e as pessoas passam a ver Deus nas tuas atitudes, no teu perdão, no teu dia a dia, no teu estacionamento. E vamos ser sinceros, hein? Tem umas vezes aí que se Deus não me escondesse, eu teria caído do cavalo. Né? Eu não sei na sua vida, não conta o pessoal da feira, não, pelo amor de Deus. Mas tem vezes que aí o Senhor esconde, deixa eu esconder ele aqui. O meu sangue está te escondendo. Vai, estribucha, fica bravinho aí. Só que é o seguinte, Ricardo, quando alguém fizer isso, te lembra que eu te escondi. Aí seja eu para ela, seja eu para ele. Está entendendo? Isso, irmãos, é evangelho. Está certo? Isso é viver como igreja. O Senhor sempre nos ensinou aqui que o ser humano, o cristão em si, ou não precisa ser nem cristão, o ser humano, ele só dá aquilo que ele tem. Se ele tem ódio, ele vai dar ódio. Se ele tem amor, é isso que ele vai oferecer. Então, nós temos a palavra de Deus, nós temos algo poderoso dentro de nós, que nós precisamos passar isso para as pessoas. Ontem, alguém que eu nunca vi na vida e talvez nunca vou conhecer, me procurou, me achou e me começou a questionar algumas coisas acerca do Evangelho.
E eu fui explicando ali para ele ontem à noite como é que o cristão deve agir diante das diversidades da vida, e expliquei ele para ele dentro da Bíblia. Fui evangelizando alguém que estava aflito, desesperado. E aí hoje alguém do Rio também me liga e eu fui orientando ele o que ele deveria fazer, e aí eu citei para ele, e é muito forte isso. Eu falei, olha, não é o lugar que abençoa a pessoa, é a pessoa que abençoa o lugar, porque ele está no Rio, desesperado, querendo voltar para São Paulo, tem um apartamento em São Paulo, uma zona nobre, mas está vazio o apartamento e está lá no Rio. E eu disse para ele, olha, se Deus te levou aí, é porque Ele tem algo com você aí. E entenda que não é a sua empresa que está te abençoando, é você que está abençoando a tua empresa, é você que é a benção. Então, profetiza aí. Ele, poxa, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, está aí. Olha, eu vou fazer aqui uma conjectura, tá? Mas é uma conjectura real. Se fosse, vamos dizer, se eu pegasse alguém desse novo evangelho, que eu estou aqui hoje combatendo, porque é herético, e levasse para visita hoje, vamos dizer, vai chegar na casa desses irmãos, a pessoa certamente, olha só, eu estou conjecturando aqui, mas eu temo que vou acertar. Olá, bom dia, como vai você? Ah, que bonitinho seu cachorro. Ah, vocês moram onde? Gostoso morar nesse prédio aqui? Ah, tá, e você trabalha onde? Ah, você está bem? Ah, mas escuta, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Isso é o evangelho de hoje. Eu quero fazer diferença na sua vida. Olha, vai na nossa igreja. Olha, lá tem um grupo lá. Nós vamos colocar você. Isso é o evangelho novo. E se a pessoa dissesse, eu estou doente, olha, não aceite isso não, protesta. Jesus cura, viu? Jesus cura. Já começa a vender. Isso é vender o evangelho. Agora eu vou dizer o que aconteceu com o velho pastor. E eu vou dizer o nome, pastor Silas Domingues, me desculpe. Chegou lá, aquele jeitão dele. Oh, meus filhos, que bom estar aqui com vocês. Vamos falar de Jesus. Primeiro, vocês têm ido na igreja? Ah, é assim, é assim, é assim. Vá à igreja. Nós temos cultos às quintas. Eu particularmente, ele dizendo isso, eu particularmente não vou pela limitação, mas de manhã, escola bíblica é muito bom. Lá toda a família aprende. E o culto à noite, que é uma maravilha. Na igreja, a gente conhece aqueles que vão morar no céu. E a gente começa a dar valor para eles. Aí a gente suporta aqueles irmãos e passa a ser nossa família. É uma grande família. Aí os teus filhos vão vendo que você gosta de ir na igreja. Aí eles vão passar a gostar de ir na igreja. Quando você volta, eles verem que vocês falam coisas boas que ouviu na igreja. Aí eles vão querer voltar na igreja. Mas se vocês não forem, eles não vão entender o que é igreja. Meu pai vai num lugar aí. Ah, mas não sei, parece que... Não sei, eles vão. Eles nunca vão se identificar. Por quê? Porque vocês não se identificam. E disse o horário dos cultos, o horário que começa, o horário que termina. Falou sobre a oferta, eu fiquei ali, irmão, olhando assim, falei, olha, por isso que a igreja até aqui tinha crescido e agora vem inchando. Em nenhum momento prometeu cura, em nenhum momento prometeu facilidade, em nenhum momento falou mal de nenhum de nós, em nenhum momento disse que estava cansado e que não valia a pena. Mas todo momento disse, vem, 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 vem. Isso, irmãos, é igreja do Senhor. Eu fiquei abismado numa lição de vida, mais uma vez. Porque nós hoje aprendemos tanto para falar tanta abobrinha. As pessoas param e nem se dão ao luxo, muitas vezes, de pregar um evangelho expositivo. Mas viaja, fala sobre a sandália de Davi, sobre a ponta da lança do gigante de Golias, sobre o que significava o sol que estava virado daquele lado, sobre onde estava o rei, a liteira que corria do Egito, aonde afundou não sei o quê, os escritos do mar de Qumran, os escritos não sei, e o evangelho mesmo, que é simples. Não. Então a boa notícia, queridos, é que o Senhor Deus te chamou e me chamou, e nós sentimos tão bem estar aqui, para que nós, uma vez transformados,
possamos transformar. Viu, pastor Juliano? Então, sabe por que o senhor está sentado aí? É porque alguém lá atrás esteve assentado, pregando. Eu lembro que o senhor tem um dos seus exemplos, o senhor disse que quando queria pregar, alguém disse que o senhor disse para o senhor, né, você tem uma capacidade terrível, você vai pregar de primeira, não vai emplacar. Como é que foi que disseram mesmo? Olha, se eu fosse você, eu procurava outra coisa para fazer na igreja, porque pregar não é sua chamada. Você literalmente falou assim na minha cara, sem dó, sem nada. Você vai fazer qualquer coisa na igreja, mas não prega. Você não sabe pregar. Faz esse negócio não, que é ruim. Mas deve ter tido alguém ali que lhe deu alguma força, ensinou os livros da Bíblia, não? Muita gente. Dentro dessa sociedade chamada igreja, existe a igreja. Mas existe, né? Só se me fizer bem. Se foi com a cara dele, bem. Se não foi, então igreja, irmãos, a igreja do Senhor, ela vive para servir, transformados para transformar. Aí, pastor Juliano, eu lhe pergunto, ao andar ao lado de pessoas feridas, quebrantadas, nós vamos valorizar aquela dor delas ou vamos mostrar que há um caminho mais alto? O que nós aprendemos com o Evangelho? Se eu chegasse para o senhor aqui, pastor Juliano, eu estou mal, estou chateado com a minha esposa, mas não estou não, viu, filha? Te amo. Chateado com a minha esposa, sinceramente, meus filhos, ó, tem um tal de Ricardinho lá, ele agora está com um negócio de zinho, sabe? Aí o zinho está para tudo quanto é lado, e está indo em umas igrejas aí, só que eu não quero, porque eu queria que fosse aqui, só na igreja aqui. O senhor me daria, que conselho o senhor daria? Não tenho medo de errar, não. Vamos aí. Isaías 41:6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Nós somos chamados para levantar pessoas, nós somos chamados para curar pessoas. Literalmente, pessoas ferem pessoas. Mas a gente precisa entender o seguinte, dentro da igreja, existe o joio e existe o trigo. Aparentemente, eles são iguais, eles se vestem iguais, eles se falam iguais, eles cantam iguais, pregam iguais, tem todo um jeito de crente, mas não é. E aí a gente precisa entender isso. E aí, para isso acontecer, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre vai falar conosco, em todo momento, em qualquer circunstância. E aí, quando chega uma situação dessa, a palavra que tem que sair da nossa boca, a palavra que nós temos que proferir, são palavras de bênção. Tem gente que não canta, tem gente que não prega, tem gente que não sabe fazer nada. Mas se eu não incentivar essa pessoa, ela nunca vai saber fazer. Nunca. Levantar a mão ali. Pois não, o presbítero Zé Carlos tem uma pergunta ali, mas enquanto chega ali para ele o microfone, eu vou dizer uma outra coisa, irmão, que eu observei hoje. Eu gosto, sabe, de fazer isso enquanto presente mesmo, valorizar coisas que valem a pena. O pastor chegou ali e falou, nós vamos ler aqui em Cantares. Aí virou, irmão, né, por que Cantares? Se eu perguntar para vocês, abre aí em Cantares. Para a maioria das pessoas, e onde é que fica? Irmãos, ele disse, aí foi dizendo, o livro que vinha antes, tem Eclesiastes, tem Provérbio, aí ele foi dizendo, ensinando, irmão. Igreja faz isso, aprende para ensinar. Lê o Evangelho para dizer aonde está. Entendeu? Presbítero Zé Carlos. Não é bem... Apertando aí. Diz para ele aí, modo... Não é bem uma pergunta. Eu quero falar, quando o senhor fez a pergunta assim, pastor Juliano, que conselho que você me daria referente à situação que o senhor criou, né? E aí eu lembrei da situação com a minha esposa, eu não vou contar a situação, porque não vem ao caso, mas sempre que eu chego para ela e falo alguma coisa nessa questão, ela fala assim, você já orou? Todas as vezes que eu chego para ela e falo alguma coisa, amor, estou querendo fazer tal coisa assim, eu acho que aquilo ali está errado, aquilo ali está certo, na maioria das vezes ela fala para mim, amor, mas você já orou? Você já viu o que é que Deus quer de verdade? Qual é o caminho? E eu acredito que a resposta dessa questão aí, se fosse eu diria para o senhor já orou? Porque eu acho que quem vai dar a direção mais correta nesse caso seria Deus mesmo. Seria essa observação aí. Falando com um jeitinho dessa forma até, mas se ele falar do jeito, você já orou, às vezes, não, de verdade, para determinadas pessoas, às vezes parece uma afronta, pode parecer uma afronta, então é melhor, isso é muito importante também, irmãos, é que nós podemos dizer o que for, desde que saibamos como,
sempre tente, isso não é fingimento não, é porque Jesus nos ensinou assim, bota uma terrinha no pé do irmão que está mais fraco, tenta dar uma levantadinha nele que vai ficar melhor, porque senão às vezes a gente der uma, dependendo do que for, né, você falar para ele, vamos dizer, a pessoa, pastor, eu estou indo viajar, né, quantas vezes alguém me diz, pastor, eu estou avisando o senhor que eu estou indo viajar, dá vontade de dizer, por que você está me falando? Você já acertou a viagem? Se tivesse perguntado para mim antes, eu ia orar por você, dar orientação, dizer para onde vai, né? Mas não é assim que eu devo fazer. Oh, amém, irmão, que o Senhor te acompanhe, o Senhor te guarde. Ou seja, ainda em tempo, vamos tentar consertar. Por quê? Lembrando que eu também sou assim. Irmão, eu creio que o princípio básico do cristianismo é entender que eu de mim mesmo nada tenho. Vou voltar a dizer, se os irmãos me veem pastor hoje, eu acredito que Deus me encheu da graça dele, porque se deixasse sem, eu ia ser o piorzinho. Então, se eu estou cheio da graça dele, eu tenho que suportar o irmão mais fraco. Aliás, a palavra de Deus manda isso, né? Mas entre marido e mulher, acertadamente, isso aí é chavão. Isso, às vezes, eu encontro também em casa. Eu lembro uma certa feita, que eu estava tão cheio de mim, né? Eu falando, minha esposa olhando para mim, falando, você acha que você sempre tem razão? Irmão, na hora eu não deixei transparecer não, viu? Mas eu fiquei pensando naquilo, uma semana, 15 dias, irmão. Fiquei pensando, meu Deus, eu podia ter ficado sem essa, mas não, eu não tenho razão, mas por que ela me disse isso? Mas será que... Sabe, aquilo ficou girando. Aí eu comecei a falar pôr mais o pezinho no freio. Mesmo assim, às vezes escapa, né? A gente está pregando aqui, irmão, porque você precisa de Jesus. Talvez alguém está dizendo, e você não? A gente tem que falar, nós precisamos de Jesus, né? Por quê? Às vezes do lado de lá tem alguém ferido, passando mal, angustiado, chateado. Porque algumas pessoas, irmãos, elas têm uma particularidade de guardar. Chega uma hora que estoura. Só que eu não posso dizer que essa pessoa é pior do que aquela que cada vez se machuca, fala. Não, é o jeito dela, ué. E eu tenho que entender e tratá-la com o mesmo amor que foi tratado o outro. Igreja desse jeito. Tá? Então, olha só. Acabei... Eu ia falar um outro negócio, mas esqueci. Mas João capítulo 6, verso 63. João 6, 63 está escrito assim. O Espírito é o que vivifica. Presta atenção nisso aqui. E essa palavra aqui, vocês sabem quem foi que disse, né? Foi Jesus. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito de vida. Pastor Juliano, em cima dessa palavra de Jesus, mesmo que não seja errado, eu juntar dinheiro é necessário para a vida aqui na terra. Mas se eu estiver pensando em engrandecer minha carne, a Bíblia diz, para nada aproveita. Se eu estiver juntando para distribuir, isso é espiritual, porque esse desejo é divino. Quando eu vou a um médico que seja, para não falar muito em fisioterapeuta, se eu vou no médico, mas porque eu não quero morrer, essa palavra me pega, o evangelho me pega. A carne para nada aproveita. Ou seja, você vai tratar aqui, vai morrer ali, meu amigo. Agora, se eu for para um remedeio, porque eu quero continuar servindo a Cristo, é diferente. O senhor concorda comigo, doutor? Exatamente. Tem um texto sagrado, em Colossenses 3 e 5. Vai dizer assim, sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Algumas traduções está escrito, fazeis, pois, morrer a sua carne. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Então, tudo isso que envolve as paixões da terra é idolatria. Nós podemos ter coisas nessa terra? Sim. Mas o alvo principal é saber que nós vamos morar no céu. E quem sabe aonde quer chegar, ele não se importa com o caminho a percorrer.
ele vai ter dificuldade, ele vai passar tribulações, ele vai passar por todas as injúrias, calúnias que forem, mas o alvo dele é morar no céu. O destino dele é ir morar no céu. Então ele entende que isso sou eu, irmãos. Não é você, não é ninguém, sou eu. Eu não tenho medo de morrer. Ah, pastor, mas o senhor está de brincadeira? Não, eu não tenho. Por quê? Porque eu faço cada dia um dia especial, eu tento viver cada dia como se fosse o último da minha vida, eu tento viver todos os dias da minha vida como se fosse o último, para engrandecer. Ah, pastor, isso aí é chavão. Não, é a minha vida. Minha esposa, as minhas filhas sabem o que eu estou dizendo. Eu tento viver o máximo ali aquele momento. Eu estou aqui inteiro, pronto para servir a Deus, para adorar, para transbordar. Em qualquer lugar que eu faça ou que eu vá, eu tento dar o meu melhor. Não consigo? Não, porque eu sou falho. Mas a ideia é essa, o nosso alvo, o nosso objetivo é morar no céu. Esse é o objetivo da palavra de Deus, mas o Evangelho, Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que foi que se perdeu? A salvação, o contato, a comunhão com Cristo. Então, se essa comunhão que foi perdida lá no Éden não foi restaurada com o Evangelho, não tem Evangelho. Vocês conseguem compreender isso? Se eu não tenho comunhão com Deus, não tenho vida de oração, não tenho vida de consagração ou jejum, eu não vivo o Evangelho. Eu posso viver qualquer outra coisa, posso ser pregador, posso ser pastor, posso ter uma rede de igrejas, estilo Ravan, Assembleia de Deus, Ministério Ravan, né? Tem em todo lugar, mas isso não é Evangelho. O Evangelho não é empoderamento próprio, irmãos. O Evangelho é esvaziamento do humano e preenchimento do espiritual. E se é dessa forma, eu me lembro da minha mãe, quando o tumor começou a afetar a sua visão, ela não enxergava por uma vista, mas a outra tinha cerca de 20%. E ela, ao invés de reclamar, não sei se a Marta lembra disso, ela dizia: graças a Deus que eu li a Bíblia o quanto podia, me enchi do Senhor e agora eu falo. E pregava com ousadia, irmãos. Isso é uma marca de que o Evangelho transformou aquela vida. O corpo vai se acabando, mas o espírito vivo. E Paulo disse: ninguém prende o Evangelho. As cadeias me prenderam o meu corpo, mas o Evangelho está livre. É por isso que eu digo, irmãos, se nós buscarmos uma igreja terapêutica, tudo pela graça, Jesus te ama, fica tranquilo, fica assim mesmo, vem como estás e permanece como está. Irmãos, isso vai fazer bem para o seu corpo, para os seus negócios, mas a alma está perdida, fadada à morte, porque é a palavra de Deus quem nos dá vida. O alimento é a palavra de Deus. Experimenta de manhã ler um capítulo da Bíblia. Faz uma prova. Você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Porque o seu espírito fica mais forte do que a carne e ele sobrepuja a carne. Presta atenção, eu estou falando da palavra. Eu vou falar 3 pontos aqui. Segundo ponto: ora, ajoelha para orar. Você vai ajoelhar quebrado, com problema, dificuldade. Ora um tempo, né, irmã Eula? Quando levantar, o espírito pronto. E aí pisa na carne, fala: carne, eu não vou te dar o que você quer. Terceiro ponto: jejua. O teu corpo sofre, sente fome, vontade de comer um docinho, como eu gosto, né? Mas no final, você diz para o corpo, mente, pode pedir o que você quiser, mas você só vai ter o que os céus permitir. Você entendeu, irmão? Isso é o Evangelho que transformou. Por isso que Jesus, o coqueluche, o suprassumo, o ponto alto do Evangelho, ele vivia em oração e em jejum e citando a palavra de Deus. Agora, se você achar alguém, como mesmo Apolo era eloquaz, era famoso, era poderoso. Você escutou algum livro, tem algum livro, epístola de Apolo? Tem alguma igreja que ele fundou? Não, só vinha pregando em cima do que era dos outros. Então entenda
Quem tem Jesus tem o espírito de vida. Então, pastor Juliano, se tem espírito de vida, gera vida. Tá certo? Então, não sei se eu tenho alguma coisa a acrescentar aqui. Amém. Vamos ler Tiago, só acha para mim, Tiago capítulo 5, versos 16 e 18, ainda sobre a palavra de Deus. Eu vou ler aqui, 2 Timóteo, mas leia Tiago aí primeiro. Tiago 5,16. Isso. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. E a súplica de cada uma pessoa, ou de uma pessoa justa, ou a oração feita por um justo, pode ir muito em seus efeitos. Elias era homem, ou uma pessoa frágil. A tradução é um tanto diferente, mas dá para entender. Veja isso. Elias era uma pessoa frágil, como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seu fruto. Irmão, sabe o que quer dizer isso? Traduzindo, você é Provérbios 18 e 21. O poder da vida e da morte está na palavra. Não diga, eu tenho uma escoliose, eu tenho problema no rim, eu tenho problema de coração, eu tenho problema com meu filho, eu tenho problema com a minha mulher. Muda isso. Na igreja você aprende o Evangelho, e o Evangelho que transforma. Diga, estou enfrentando um problema com meu filho, os meus rins não estão bem, mas eu confio no Senhor. Eu estou com um problema nesse momento com a minha esposa, mas Deus vai me dar vitória. Ou seja, você já vai determinando, aí sim é Evangelho. Você vai profetizando sobre a sua vida. E aí vem a segunda pergunta que alguém deve estar se perguntando aí. Mas e se nada acontecer? Deus continua sendo Deus, mas você continua sendo servo, crente fiel ao Senhor Jesus. E se de outra forma você disser, eu tenho problema, nada consigo, Deus continua sendo Deus, e você, ou eu, desobediente, obstinado, trazendo cada vez mais dores, sofrimento sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. E eu digo isso, irmãos, com conhecimento de causa, porque passei um tempo que, e era fato, como eu já disse algumas vezes para vocês, tudo que eu fazia era mais difícil. Era escola de soldado, escola de cabo, escola de sargento, ia comprar um negócio, era mais longe, ia fazer um bico, todo mundo pegava aqui para fazer escolta para a região de São Paulo, eu entrava para o Paraná, no outro dia tinha que estar de volta em São Paulo, meu Deus, que negócio difícil. Pegava um voo que se ia lá para Rio de Janeiro, e tinha que voltar no outro dia, porque tinha serviço no Carrefour ali em Campinas, aí atrasava o voo, aí tinha que ficar, cada vez mais, para mim tudo é mais difícil, para mim tudo é mais difícil, para mim tudo é mais difícil, né, filha? Até o momento que eu falei, não, Senhor, eu estou nos teus bônus, o Senhor é só bênção, o Senhor é maravilhoso. Irmão, esses dias eu proferindo palavra, e o profissional do lado de lá repetindo as palavras que eu estava dizendo, porque o Senhor Espírito Santo disse no meu coração, você fala, e ela é formada, mas vai dizer o que eu estou falando. Eu dizia, é isso, né, doutora? É isso mesmo. É assim, vai acontecer isso, é assim mesmo que acontece. Determine, aí sim, você não determina contra Deus, porque Ele é Senhor, mas esse mundo você altera, você é igreja, você é sal, você é luz, você tem as palavras de vida, estão na tua e na minha boca. Amém, queridos? Nós estamos já chegando ao final aqui, pastor Juliano, mas o senhor acha para mim, acho que até já leu, Romanos 8:13. Olha só, nós vamos, falta uns minutinhos. Romanos 8:13. Porque se viver de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. 14 também? Sim. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, irmão. Você prestou atenção nesse segredo? Isso é uma chave de vitória. Se você viver segundo a carne, você vai morrendo. Sabe aquelas pessoas... Eu ia citar um exemplo aqui, mas chega muito perto, né, irmão? A gente que lida com muita pessoa todo dia tem que tomar cuidado, porque às vezes você fala um negócio e está...
A pessoa está ali e fala, é por causa de mim, mas não é, é a nossa experiência de vida, né? Se eu disser o que a carne me faz sentir, é o que vai acontecer. Agora, se eu crer naquilo que o Espírito me faz sentir, são nesses lugares altos que eu vou caminhar. Essa é a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Tá certo, irmão? Então, isso é muito importante. E finalmente, nessa igreja, pastor Juliano, cada um de nós deve fazer a nossa parte. Exatamente. A vida, ela, só para a gente entender como é que funciona, você é tricótomo, corpo, alma e espírito. Para você entender como é que você vai fazer na sua vida, o que você precisa fazer, você precisa entender quem é que vai para o céu. Quem é que vai para o céu? É o seu corpo, a sua alma ou o seu espírito? A Bíblia diz que o espírito volta para Deus porque dele veio. O corpo volta para a terra, porque da terra veio. E quem vai para o céu ou para o inferno é a alma quem vai. Então, quem é que tem que dominar o seu espírito falando, você precisa orar? Porque ele realmente já vai ficar de acordo para você orar. Mas quem tem que tomar a decisão é a sua alma, ou seja, a sua faculdade mental, o que você é, quem você é. Você não, eu vou orar. E aí para a sua carne, você não, eu vou jejuar, eu vou fazer isso, eu vou buscar a presença de Deus. Você vai determinar para a sua carne fazer. Infelizmente as pessoas não sabem quem são, não sabem qual o propósito que tem e deixam a carne dominar a vida dela. E aí não acontece o que o senhor acabou de dizer. Ela não consegue dominar, ela não consegue fazer. E ela é levada por doutrinas, por falsas doutrinas, ela é levada por fábulas, ela é levada por qualquer coisa. Mas ela não toma uma posição diante de Deus. A alma dela não toma decisão. E ela fica, me desculpe a expressão, mas deixa a vida me levar. E a vida vai levando, e depois, na hora que vai ver, ela começa a reclamar da vida. E assim acontece com o pecado, irmão. Se nós não vivemos o Evangelho é transformação, a Bíblia diz que o avisado vê o mal e se esconde, o simples passa e sofre a pena. Assim acontece com a pessoa, eu vou dar um exemplo aqui, a pessoa viciada em pornografia. Se ela não, primeiro tem que entender que ela está viciada em pornografia. Segundo ponto, ela vai colocar o seu computador, e eu já oriento os pais a fazerem isso, né? Coloca em lugar visível. Não deixa lá no quarto do adolescente, principalmente quando começa essa descoberta. Né? Deixa em lugar visível, onde todos vejam. Não tenha senhas. Isso vai te ajudar. Você desenvolve anticorpos para vencer. Orar. Quando você ora de manhã para você ver se ela vai ter poder sobre a sua vida. Se você orar outra vez na hora do almoço, você fica fortificado. É igual um antídoto, igual um remédio. Outro sim, leia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus falando com você. E Ele enche você com alimento. E esse alimento te fortifica. Diga para alguém que você precisa de oração. Conte para alguém. Não esconda, porque o pecado não confessado continua sendo pecado até a morte. Isso deve vir à tona, mas pastor, isso é humilhante. Mas é a humilhação que nos faz possuir as nossas almas. Tá? Nessa simplicidade, nós humilharmos o nosso corpo. Isso é necessário. Eu dizer aqui o que sou. Talvez alguém gostasse aqui que eu dissesse, irmãos, eu sou criado, com todo respeito, né, que eu costumo dizer aqui, eu sou pernambucano, tal, às vezes, pastor, só precisa dizer isso, mas eu chegasse aqui, irmãos, eu sou criado na região norte de São Paulo, estudei em Jaçanã, logo cedo, meu pai foi um grande lojista, nós tivemos o que queríamos, tivemos no auge das nossas vidas, eu tinha a meu direito, tinha lá, me desculpe, tá, irmão, eu estou falando isso, eu nunca falei dessa forma, mas para vocês terem ideia, porque é ensinamento aqui. Então, irmãos, e eu me formei na primeira faculdade, aí fiz pós-graduação, não sei o quê, sou formado disso. Isso, os irmãos, que lindo, que lindo, que lindo. Legal, para quem? Para a terra. Engrandece o quê? A carne. Mas e o céu? Então é melhor dizer, olha, eu sou pequenininho, eu não valho nada. Irmão, dentro de mim tem um monte de porcaria que o Evangelho sepulta todo dia. E se eu não viver os milagres do Senhor todo dia, eu não consigo. E a você, eu vou dizer para você que está aí, você que é homossexual, que é pecador, que é ladrão, que é idólatra, eu vou dizer para você, dentro de mim tem coisa também, você diz que não consegue se livrar, dentro de mim também tem coisa que eu sozinho não conseguiria, mas eu peço ajuda para Jesus, eu renuncio, eu luto, mortifico minha carne, me entrego, não tenho tempo
vago, ocupo todos os espaços da minha vida. Então, irmãos, isso daí, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Cada um de nós, você e eu, nós temos que fazer a nossa parte. Com os nossos filhos, inclusive. Mas algumas coisas, pastor Juliano, eu não consigo fazer sozinho. Se o senhor não fizer, vai pesar para mim. Isso é importante dizer, irmão. Se tem alguém aqui na igreja que não faz sua parte, está pesando para alguém. Está sendo pesado para outro. Sabe fazer e não faz. Eu não vou nem falar daqueles que sabem fazer, não faz, ainda reclama de quem faz e não faz correto. Isso é pior ainda, é hipócrita. Mas eu vou dizer para o senhor mudou a minha vida essa semana. Você sabia disso? Pois é, peguei ele de surpresa. Tem outras coisas que vocês alteram a minha vida e não sabem. O senhor fez desafio para os adolescentes, não fez? Para fazer jejum? Então, aí o Yuri fez jejum de celular. Ele me ajudou. Aí talvez os protestantes de plantão aí, né? O pessoal de esquerda, né? Tem sempre, né, irmão? Mas por que o senhor não faz isso? Irmão, o Evangelho diz que o profeta, a honra na casa dele, ela é limitada. A gente fala, mas às vezes alguém de fora tem um soar diferenciado. Eu ganhei com isso ou não? Irmão, o menino fica facinho do Evangelho. Mas isso por quê? Porque a igreja está me ajudando a ser igreja. Já pensou se estivesse aqui falando sozinho? Vocês em casa, eu protesto aquele neguinho safado, não vamos falar não. Irmão, você ia para o inferno e eu ia ficar triste. Eu estou falando você, aquela pessoa, viu? Ninguém aqui está aqui para ir para o inferno, não. Então, na realidade, eu preciso de vocês. Só que vocês também precisam de mim. Juntos é que somos a igreja do Senhor, pastor Juliano. Amém? Deus abençoe. Pastor, eu vou deixar só uma dica aqui de algo interessante. O senhor falou sobre filhos, aí não é o que está em voga aqui, mas eu acho que é interessante. Tem um aplicativo chamado Family Link. O que significa esse aplicativo? Esse aplicativo é para os pais. Os pais baixam esse aplicativo no celular e ele consegue monitorar tudo o que acontece no celular dos filhos. Então, o filho vai baixar um aplicativo, ele só consegue baixar se o pai autorizar. Se o pai não autorizar, ele vai chegar sempre no celular do pai. Então, eu deixo aí dica para os pais que quiserem baixar. Eu não falei em family aqui, foi ele. Os juventudes, adolescentes, o Gabriel, o Yuri, o pessoal, ó. Mas tranquilo, o senhor está alto demais, jogar pedra, tem que jogar mais alto, né? Irmãos, brincadeiras à parte, faça a sua parte. Às vezes é tão ruim, a gente ouve algumas vezes alguém dizer, você está fazendo visita, e fala, pastor, tem pessoas, eu conheço fulaninho de tal, que se diz crente, que está aqui mexendo com a minha esposa, que manda isso, entendeu? Irmão, então, ao invés de fazer a sua parte, está estragando a minha. Isso é horrível, isso é horrível. Sabe, já imaginou você chegar numa escola e alguém dizer, porque isso acontece, irmão, isso acontece. Você sabe que quem é pai aqui sabe, filho na frente da gente é uma coisa. Virou as costas, ele é o que é. Não é verdade? Então, às vezes nós nos frustramos. Principalmente quem não vive uma vida, não estou falando nada contra quem trabalha, quem faça curso, não. Mas quem fica muito fora de casa, tem muitas dessas surpresas. Ou às vezes dentro de casa, mas longe dos filhos. Tem droga dentro de casa, porque não olhou a mochila, tem pornografia, tem namorico, tem tanta coisa que eu já lidei com isso. Então, esteja mais atento. Mas já imaginou se chega em determinado lugar? Olha, eu sou aqui da igreja, tal. Da igreja de quem? Deixa eu pegar um nome aqui que não existe aqui. Do Paraledopoulos, né? Vou falar um nome grego. Do Paraledopoulos. Então aquele grego, aqui na escola é um demônio. Irmão, acabou. Eu fui pregar o evangelho. Entendeu? A pessoa, ao invés de fazer a parte dela, a pessoa que nem... Chega agora, como aconteceu na realidade, chega meu filho para trabalhar onde eu trabalhei. Tudo bem? Você é filho, como é que chama seu pai? É Ricardo. Mas seu pai era um tralha, hein? Porque é assim que falam no serviço, né? Quando é? É um tralha, hein? Era do povão, era dos nossos aqui, ó. Camarada, piadista, hein? Aí o filho falou, peraí, ele não era pastor? Lá em casa parece que ele era pastor, na igreja também, no serviço, era isso?
É difícil, irmão. Então, eu preciso de você, mas você também precisa de mim. Então, venda uma imagem boa do seu irmão, do seu pastor, da sua igreja, tá? E seja alguém que vale a pena, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo como igreja. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe você.